Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de expressão. A gente está aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor, não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Agora, sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Sim. Em que o senhor diz... Eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, só que no período eleitoral. Para pagar esse pessoal, o senhor isso mesmo. O senhor paga esse pessoal. Não, mas eu deixo sempre aberto. Você pode pegar várias entrevistas e podcasts, só que dentro do período eleitoral foi suspenso e está dentro da legislação normal. Então, vai ficar provado isso, eu vou recuperar minhas redes, vou vencer a eleição com ou sem rede social. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou, só que você usou a expressão errada, não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito. Candidato, não dá para não questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso está aí mobilizando bastante a sua defesa neste momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte. O senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral, mas a representação traz depoimentos ali, menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E de qualquer forma, o senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram, eu sou o 2º político mais influente, perdendo só para o Bolsonaro agora numa das principais redes sociais. Eu ensino isso, eu sempre deixei isso muito claro. O problema é que vocês estão misturando uma coisa atemporal, é questão de temporalidade. Como eu fui perseguido em 2022, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu não admito. Vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história da prefeitura. Não é de São Paulo, é do Brasil. Eu devo ter batido agora R$1 milhão de doação, são mais de 10 mil pessoas doando. E essas doações, a maioria vieram de doações de 15 centavos, 50 centavos. Inclusive, faço um apelo para você, se você quiser continuar acreditando junto comigo nisso, ajude, porque nós não temos fundão eleitoral, não temos um padrinho político. A única coisa que eu tinha, que é para falar que é minha, era a minha rede social. Com 20 milhões de seguidores, derrubaram todas. Isso se chama censura prévia. Eu estudei Direito, fiquei 5 anos na faculdade de Direito para respeitar a Constituição Federal e não fui respeitado. Eu aprendi que censura prévia é só abrir no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, todo mundo pode manifestar qualquer tipo de pensamento. Fica vedado o anonimato. Eu estou assinando embaixo de tudo que eu falo. Inclusive, quando a Justiça pediu para postar o vídeo do Boulos, eu recorri e o efeito suspensivo falou, não precisa publicar ainda. E vou publicar com o maior prazer se a Justiça entender e depois derrubar esse efeito aí. Agora, os cortes. As pessoas vivem disso. A pessoa que você mencionou, ela é uma jovem das várias pessoas que aprenderam a fazer isso, que ganham 100 mil por mês, 200, 300, 400, 500 mil reais. E não é eu que pago. A plataforma TikTok paga por visualização, o YouTube paga por visualização. E essa pessoa, ela tem um curso que ela vende dela. Esse povo era que me pagar para usar a minha imagem, você não está entendendo? Não foi eu que coloquei dinheiro nisso. Eu vi uma entrevista do senhor, sim, em que o senhor diz... Eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, só que no período eleitoral... Para pagar esse pessoal, o senhor isso fala. mesmo. O senhor paga esse pessoal. Não, mas eu deixo sempre aberto. Você pode pegar várias entrevistas e podcasts. Só que dentro do período eleitoral foi suspenso e está dentro da legislação normal. Então, vai ficar provado isso. Eu vou recuperar minhas redes, vou vencer a eleição com ou sem rede social. Por quê? Porque se quiser vir para cima de mim, eu vou ter que dobrar um pouco a energia desse negócio. Eu não vou deixar esse povo na mão que está acreditando que eu sou o próximo prefeito. Então não adianta. Candidato, o seu partido, o PRTB, apesar de ser um partido pequeno e não ter representação na Câmara, tem em torno de 3 milhões de reais de fundo partidário, fundo eleitoral.
e tem algumas candidaturas espalhadas pelo Brasil, segundo o Leonardo Avalanche. Mas a expectativa do partido, pelo que me disseram na própria sigla, é que parte desse dinheiro do fundo fosse utilizada na sua campanha. Zero, já está proibido. Proibido, não vai pôr nada na minha campanha. Eu fiz isso em 2022, vou fazer de novo e vou lutar por um país onde a gente não gasta todo ano par 5 bilhões de reais. Os políticos não estão gostando da minha entrada na política porque eles vão assustar. Eu vou provar que tem como ganhar a Prefeitura de São Paulo gastando pouco dinheiro, porque a democracia não é o governo dos melhores, Venceslau. Não é o governo da pessoa mais inteligente, é o governo dos populares. E esses caras, por exemplo, muita gente nem sabe quem é um prefeito, porque ele só está fazendo coisa agora. Ele foi um cara atacado ali que tem perfil. Eu, como recrutador e treinador, analiso o perfil dele de forma básica, com respeito. O perfil dele é de vereança, né? É de vereador, não é de prefeito. Tacaram ele ali. Eu sei como é que funciona a escolha de um vice. Eles pegaram ali num grupo político alguém que dava menos trabalho e acabaram colocando ele ali. Ele é muito bom como vereador, mas prefeito ele não dá conta. Então, assim, sobre o meu partido, é um partido nanico, é sim. E eu muito orgulho, todo mundo começa pequeno. Eu comecei pequeno, eu imagino que a maioria das famílias que hoje prosperaram aí nesse país começaram também pequenas. Eu conheço histórias de muitas pessoas que cresceram, então assim, não tem nenhum problema ser pequeno. Eu poderia vir com 5 ou 7 partidos que pediram tanta coisa que eu falei, deixa que eu resolvo sozinho, depois eu chamo vocês por um precinho menor, porque para governar você precisa compor com outros partidos. Só que eu não vou estar devendo, não vou dar a pasta para eles. Eles não querem habitação para ajudar a construir habitação, eles querem habitação para desviar dinheiro. Isso é muito nítido. E vai ter um tipo de gestão um pouquinho diferente no meu governo. Toda reunião pública eu vou trazer à tona. Do jeito que eu faço na minha vida de mostrar as coisas, vai ser um governo que vai mostrar isso também. Vou fazer reunião, vou transmitir ao vivo, todo mundo tem que assistir. Isso vai inibir corrupção. Eu vou criar um sistema dentro da nossa prefeitura, onde a gente vai investigar o secretariado. Vai ser chato ser secretário do meu governo. Eu vou deixar todos os partidos participarem, mas vai ter um problema. Então, assim, pra você saber, da minha parte, o partido não vai colocar dinheiro, e se colocar, eu vou mandar devolver. Agora, sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Ah, tem a gravação, então processe. Achou, deu contraditória, ampla defesa para a pessoa, eu quero fazer uma campanha nacional, me ajude a limpar o PRTB. O partido é pequeno, o que o PCC está fazendo lá então? Já que vocês estão falando que eles estão lá. É tão fácil, eu fui, por exemplo, em Paraisópolis, tirei foto com um cara, no outro dia, o cara é irmão do líder do PCC. Eu lá vou pedir certidão de nascimento das pessoas para tirar foto. Então, assim, humildemente, eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Falando isso, eu já falei isso antes de ingressar no PRTB, e do tanto que vocês pegam no pé, faço 2 pedidos. Por favor, prendam os bandidos. Segundo pedido, me ajude, Brasil, queira a mesma coisa que eu estou querendo. As pessoas que querem entrar na política não conseguem entrar porque os partidos não deixam. Você tem que ver o que eu tive que fazer para entrar. Eu estava em Roma, todo acertado com o DC para ser candidato a prefeito. O Imael me liga de lá. Eu estava lá, ele me liga, você não vai ser mais prefeito, você pode continuar no partido. Eu, como assim, cara? Você não tem palavra no que você está falando? As pessoas, algum combinado com o prefeito que tem uma máquina poderosa e vai perder com a máquina na mão, igual o Bolsonaro perdeu, com a máquina na mão. Vai perder igual o Rodrigo Garcia, do Estado, que perdeu com a máquina na mão. Você, Nunes, não adianta. Você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Candidato. E não adianta vir com isso. Então, me ajuda a limpar o PRTB, tô pedindo. Já que vocês sabem quem é, já oferece denúncia. Legal as reportagens, mas pode oferecer todo tipo de denúncia para todo mundo. Candidato. Oi. O senhor estava dizendo agora há pouco que o senhor está há muito tempo já na política. Basta uma busca rápida, dá para achar um vídeo muito amigável do senhor com o André Janones. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele. Aquilo é um vídeo. Da onde você tirou que eu sou amigo dele? O senhor dizia que o senhor estava recebendo ótimos conselhos dele. Ótimos conselhos recebi do Sarney, do Fernando Collor, do Bolsonaro. Até hoje eu não recebi conselho do Lula e está dispensado os conselhos dele. Eu gravei com muita gente. Eu fui no Dória. O que o Dória fez? O Dória sai de vice do Nunes. Eu, vice de banana. Acabou a conversa ali. Quando eu percebi que ele é o articulador e dono daquele governo, eu falei, agora que eu vou pra cima. Sabe o que acontece? Na política você tem que ter diálogo com todo mundo. Um grande erro de grandes políticos foi não ter diálogo. Tem pessoas, esses comunistas que só querem ferrar essa nação, tem que ter um diálogo bem rápido. Agora com todos você tem que conversar. Fui na casa do Sarney, eu tenho foto com ele. Fui no escritório do senador Fernando Collor de Mello e fui ouvir. O que você acertou? O que você errou?
Eu sou um cara que modela, eu sou um cara que aprende, não tem problema nenhum. O Janones é um bandido. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto. O cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga, eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo para te mostrar. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulazinha, minha filha tá chorando, ela vai chorar 2 vezes para descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Entendi. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado para você, Guilherme. Você me chama de Padre Kel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair para cima de você. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando dizendo que tem a prova O senhor está desde- dizendo que a o senhor prova disse que iria existe. mostrar O senhor a prova não no tá mostrando debate? prova. Eu vou mostrar mesmo. Mas o senhor no não primeiro mostrou debate, ainda. Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, Mas vou o senhor mostrar na hora disse que certa. apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2, vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não tá afastando da minha campanha porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos e os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. E ele falou, chegou a falar algumas vezes que aí a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua, não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Senão eu vou perder a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E eu realmente não sou esse Frota, essa mulherzinha lá, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Haussmann, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele, vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Que ele olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, para você ter uma ideia. Pra você ver o nível, é um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho que não, ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos e não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho, vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura, que o Paes vai levar no primeiro turno igual eu aqui, você cuidando da minha vida aqui, cara. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação.
O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu então também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar Qual o que é a debate. falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. Da onde você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, Qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto a ponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta? Eu vou terminar a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Candidato. Deixa eu terminar. Deixa eu só te fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda, enquanto ela quiser. A primeira coisa então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, tá aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Tá aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso, o processo não foi transitado em julgado, eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu estou te falando, você trocou a palavra. Então, eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado ainda devido. Assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato, sim. O senhor se arrepende de alguma das suas atitudes relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro, todo mundo aqui, você erra, ela erra. Mas como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Não, tem muita coisa que as pessoas falam, você tá errado, eu ouço, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria.
A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só pra gente deixar claro aqui, candidato, tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente tá tendo uma conversa. Tá maravilhosa a conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Pra gente conseguir a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo de resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de expressão. A gente está aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir com a entrevista, candidato. Eu tô em paz aqui com vocês. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então.